Graça e paz, irmãos, boa noite, amém? Irmã Núbia trouxe as tâmaras e foi uma bênção. Eu fiquei de olho em duas, mas a Marinei foi lá só uma. Mas louvado seja Deus, né? Tá todo mundo feliz, alegre, barriguinha cheia, a sede, a água matou a sede, né? Amém? Louvado seja Deus. Coloca a mão no coração. Onde é o coração? Lado esquerdo. Deus está aqui. Mas anda um dia aqui, esse meio bem alegre, né? Deus está aqui. As pressões do dia a dia são grandes, as lutas, mas a alegria do Senhor é a nossa força, né? O Senhor tem nos renovado. Louvado seja o Senhor. E o Senhor tem sido bom. De manhã cedinho eu levantei e digo, já quero que o sol apareça, que eu quero ir para a igreja, para a escola bíblica. E agora de tarde está custando chegar ao horário do culto. Graças a Deus que Deus está me dando esse tempo de sede de vir à casa de Deus. Louvado seja Deus. Semana passada, Patrícia e o Enio estavam doentes, mas agora estão 100%, né? O Enio tem uma bicicleta boa, nós vamos ali para Uberlândia, tá? Nós vamos aqui pelo Panamá. Tô brincando. E Ana Laura, né? Coisa boa. Ana Laura, as duas aqui, duas moças bonitas na casa do Senhor, ainda mais bonitas ainda. Abra sua Bíblia. Hoje nós vamos estudar um texto que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu estava orando e pedi de Deus, Senhor, o texto para domingo. E o Espírito Santo me trouxe a lembrança, trouxe paz ao meu coração. Esse texto de Colossenses, no capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 5, ao versículo 6, de 2 a 6. São versículos conhecidos da palavra do Senhor. Eu estou usando a Bíblia ARA, então se coloque mais uma vez em pé e vamos ler, né? Nesse último cântico, eu estava lembrando que a irmã Núbia, agora nessa viagem, em uma das visitas que ela fez, que foram muitas, ela foi no Getsemane. E eu não sei porque o Getsemane eu fico emocionado. No Getsemane. E ela disse que estiveram um tempo de oração. Ali no Getsemane, há mais de 2000 anos, o nosso Senhor esteve por ali. E ele se sentiu sozinho. E como diz as Escrituras, lágrimas tornaram-se sangue. Seus amigos que estavam ali não oraram, não acompanharam. Então, eu gosto do Getsemane, né? Se eu tivesse que ir lá em Israel, eu ia no Getsemane, nesse lugar, se fosse só uma opção. E esse cântico, esse último louvor, né, fala um pouco da gente vir ao altar, se consagrar, se entregar, sem reservas, sem restrições, sem preconceito, sem religiosidade, cheio de amor. A religiosidade tem nos separados, a religiosidade vai criando muitos conceitos e a gente vai se dividindo e vai se enfraquecendo, né? Então, vamos nos entregar ao altar, cheio de amor por Cristo. Senhor Deus e Pai, expressamos a nossa gratidão mais uma vez nesta noite, nesta casa, pelos louvores, a oração missionária, esta comunhão,
e a reflexão da palavra. O culto é isso, o culto é desde o primeiro momento que adentro a casa de oração e fico em comunhão com os irmãos, os louvores, as orações, a reflexão bíblica, isso é o culto. E oferecemos a Ti, eterno Deus, o melhor lugar que tem que ser do grande e eterno Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé diz: perseverai na oração. Vamos ler? Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A palavra seja agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém? Então podeis se sentar. Nós temos aqui: perseverai na oração. No versículo 5 ele diz: portai-vos com sabedoria. E no versículo 6 ele diz que a vossa palavra seja sempre agradável ao Senhor. Esse texto da palavra de Deus, ele não é um texto desconhecido. Todos nós conhecemos bem esse texto, mas sempre precisamos estar lembrando do que diz a palavra do Senhor, para que a nossa fé se renove. Paulo escreve para os crentes de Colossenses para fazer algumas correções doutrinárias, e ele faz menção de fundamentos para a vida cristã aqui nesse texto. Ele faz alguns fundamentos, faz menção de fundamentos que são importantes para a vida cristã. A vida cristã é dinâmica e ela tem seus pilares. Em tempos precisamos rever essas marcas e precisamos trazermos à nossa memória esses fundamentos da vida cristã. O que o apóstolo fala nesse texto não tem nada de novo. Todo mundo aqui é bem capaz, sabe, de cor e salteado, né? Tudo aqui já temos conhecimento. Mas o objetivo é trazer à memória, né, as marcas fundamentais da vida cristã, para não colocarmos em lugares secundários, e que essas marcas, esses fundamentos encontrem a primazia no nosso coração. E é por isso que nós precisamos sempre estarmos lembrando. A vida cristã é sustentada por esses fundamentos, pilares, e encontramos aqui na palavra de Deus. Visualize um prédio em construção. Você vai ver a fundação e vai ver os pilares, as colunas. Aquilo ali vai dar sustentação para aquele prédio. E aqui nesse texto nós temos esses fundamentos. E como disse, não é algo que você não conheça. Só que em tempos precisamos estar trazendo a nossa lembrança para que a nossa fé permaneça. E aqui fala a primeira coisa no verso 2: perseverai na oração. Queridos, tem aqui alguma novidade? Não. No contexto da igreja, a oração traz vida.
quando existe uma vida de oração no particular de cada membro da igreja, esses membros correspondem ao convite da igreja quando são convidados para virem à oração. Você quer ver se a igreja ora segundo as 9 marcas saudáveis de uma igreja? Você chama o povo da igreja para orarem. E se ali estiver 2 ou 3, é porque muitos em casa têm levado a vida de oração a menos. Então Paulo, ele faz esse destaque para aqueles crentes da cidade de Colossenses. E havia muitas heresias, doutrinas entrando, além das perseguições, das lutas. Paulo, ele disse, olha, é importante essa questão da oração. Nunca vamos encontrar uma igreja perfeita, mas nas páginas do Novo Testamento, mas vamos encontrar a igreja com marcas saudáveis. No Novo Testamento, a oração. Então, o que você está ouvindo não é novo. O pastor não está falando nada novo. Mas estou refrescando, trazendo a lembrança. A igreja se reúne para orar, né? Quando ela se reúne para orar, ela avança. Mas quando os seus membros não têm uma vida de oração perseverante, eles não se importam muito com a oração. Nós temos muitos desafios missionários. Ontem nós tivemos o culto infantil. Nós queremos realizar o culto infantil todo mês. Ontem nós tínhamos uma equipe muito boa aqui. Não faltou nada. Nós tínhamos poucas crianças, mas o objetivo é ter um culto que está acontecendo aqui com crianças, pelo menos uma vez por mês, aqui da nossa comunidade. Mas para avançarmos nesse desafio, nós precisamos orar. E quando nós chamamos para a oração a igreja, vem 2, 3... e ainda alguns chegam atrasados. Isso é o reflexo da vida enfraquecida de oração dentro das casas. E Paulo, ele fala para aqueles irmãos, é necessário a oração. Da oração, o segundo lugar, é tornar Deus secundário nos negócios da vida, disse um autor. Quando nós fazemos as coisas do nosso jeito, no último lugar buscamos a oração, nós nos achamos suficiente. E quando as coisas dão errada, aí nós vamos buscar a oração lá que está em segundo plano. Quando a oração não é primazia, Deus está em segundo lugar. O certo é que oremos. Mas a oração, queridos, ela tem uma abrangência maior. Aqui, olhando para o texto, nós podemos ver a abrangência da oração. A oração tem um contexto muito mais amplo aqui. Paulo apresenta algumas características da oração cristã. A oração, olhando para o versículo 2, perseverante. Oração perseverante. A oração perseverante, o Senhor Jesus disse, orai sempre. Paulo disse, orai sem cessar. Então, muitas vezes começamos a nossa caminhada de oração, e aí no decorrer da caminhada vem o desânimo, vem o sono, vem outras coisas, e aí vem o desânimo total. O que a palavra está nos ensinando?
A oração deve ser perseverante. Mas a oração no sentido mais amplo, olhando para esse texto, a oração vigilante. Ele diz vigiando, ainda no versículo 2. Pensando na oração, significa estar acordado, se manter alerta, vigiando. Nós estamos no campo de batalha. E ainda há uma diferença. Temos um inimigo externo e um inimigo interno, o nosso coração. Nós estamos no campo de batalha. E ainda para aumentar o perigo, o inimigo interno e externo. O inimigo interno é o nosso próprio coração, aquilo que nos faz muitas vezes pecar. Queridos, Mateus 26:41 diz: vigiai e orai. Nós estamos no mundo de muitos perigos e ciladas. Não estamos? Estamos num mundo de muitos perigos e ciladas. Essa semana deu nos telejornais do nosso país, no sul do Brasil, um policial trabalhou durante o dia inteiro, normalmente prestou serviços como um policial. Quando foi para sua casa, deu uma coisa nele louca, e com aquilo ele matou, foi 8 ou foi 9 pessoas. Dessas pessoas, 6 pessoas foi da família. Matou a esposa, 3 filhos, matou mãe, matou tanta gente, e ainda matou 2 pessoas que estavam na rua. Ele atirou nas pessoas e matou também. Então nós precisamos orar de forma vigilante, porque nós estamos diante de uma batalha, um perigo constante em nossa volta. Mas o que tem acontecido? Nós falamos domingo à noite que estamos muitas vezes com as nossas mãos com 2 punhados. As mãos estão ocupadas demais. E aí não temos tempo para orarmos. Paulo falando do fundamento da oração para os irmãos de Colossos. Uma outra oração que encontramos aqui, pensando na oração no sentido mais amplo, olhando no texto, oração de ações de graça, quer dizer, a oração de gratidão. Ele diz aqui, a gratidão é uma das marcas do crente. A alegria é uma marca da vida cristã. A oração, nós precisamos desenvolvermos com essa gratidão, com alegria. Essa semana uma pessoa ligou, Dona Aparecida. Ela disse: ô, seu Osemar, eu quero falar com o senhor. Ela é católica. Eu digo: seu Osemar, eu fiz vários exames de uma perna, eu estou sentindo uma dor muito forte na minha perna há muitos meses, isso tem me incomodado demais, já fiz vários exames, já fui para tudo quanto foi médico, e eu não sei o que fazer, seu Osemar. Isso está me incomodando, e essa dor apareceu assim, de repente. E ela ligou para que eu orasse. Eu digo: Dona Aparecida, tire um momentinho da sua noite ou durante o dia, vá para dentro do seu quarto, feche a porta e fala com Deus. Tudo o que a senhora contou para mim, fale para Deus. Chore. Conversa com Deus, diga para Deus que já fez vários exames. Eu sei que no final, Dona Aparecida estava expressando alegria,
por essa orientação. Na oração de gratidão, eu alegro o meu coração. O coração se alegra, o Espírito Santo alegra o coração. E ainda temos no versículo 3 a oração no sentido mais amplo, a oração intercessória, Paulo pedindo para aqueles irmãos: suplicai ao mesmo tempo também por nós. E uma outra tradução diz: orai por mim. Uma oração intercessória. Paulo pedindo oração. Paulo mostra a necessidade. A igreja só será relevante após muita oração intercessória. E eu faço um apelo para os irmãos: vamos orar e vamos ter esse momento de oração intercessória. Vamos orar pelas famílias, vamos orar pelas crianças. Tem uma criança que eu fui 2 vezes essa semana na casa desta criança, e ela tem muito desejo de vir aqui. A avó, essa criança quem cria é a avó. A avó é muito entusiasmada, e nós vamos para a igreja e aquela coisa, mas nunca vem. E a criança está se decepcionando. Vamos orar pelas crianças. Ore pelo Kaique, pelas crianças aqui do nosso bairro. Irmãos, é sério, eu estou aqui fazendo um apelo. Nós, numa escala de 1 a 10, nós estamos numa nota muito baixa em oração. A igreja não atende o apelo ao pedido de oração. Oremos. Nós temos o nosso momento de oração todo sábado às 4h30 aqui. Ore e vamos ter outros momentos. Eu estou desejoso de termos a união de homens, a união de mulheres. O objetivo é fortalecer mais e usar estratégias para que alcancemos mais mulheres, mais homens. Mas isso só será possível com oração intercessória. O pastor sozinho não pode fazer isso. Oremos. A igreja é uma igreja boa. A nossa igreja, ela reage a muitas coisas. Graças a Deus. Então estou aqui fazendo esse apelo. Um outro fundamento que Paulo apresenta aos irmãos de Colossenses, ainda no versículo 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra de Deus. Para que Deus nos abra a porta à palavra. Paulo está preso em Roma. Ele não pede pela sua liberdade, mas ele pede pela pregação da palavra. Ore para que a palavra vá embora, que alcance os corações. Está vendo aqui uma lição que Paulo estava preso, ele poderia pedir sua liberdade, pedir para que a igreja orasse pela sua libertação, mas ele pede para que a igreja ore pela palavra. A palavra de Deus é preciosa. Eu amo muito a palavra do Senhor. Amo demais. A palavra, pela pregação do Evangelho. O foco de Paulo era o Evangelho, a pregação da palavra. O que eu aprendo aqui, que devo ter amor pela palavra, ouvir a palavra, fazer a leitura diária da palavra, gratidão pela palavra, por ser um tesouro precioso, traduzir em nosso idioma. É preciosa. O local de culto aonde podemos vir, um local maravilhoso, aconchegante como esse. Pelo ensino bíblico saudável, uma boa relação com a Bíblia, com a palavra, nós precisamos ter. Sabe, queridos,
Isso que Paulo encoraja aqueles irmãos para se dedicarem à palavra. A Bíblia tem que ser supremacia em nossa vida. Devemos olhar para a Escritura como algo precioso. A palavra deve estar presente na vida particular, deve estar presente no púlpito da igreja. E hoje, disse um autor de um livro, 9 marcas de uma igreja saudável, nós estamos com 2 grandes deficiências, de ouvintes da palavra e de pregadores da palavra. Estamos numa escassez muito grande de pregadores da palavra e de ouvinte da palavra. Há muita gente que não consegue se concentrar em ouvir a palavra. A palavra é preciosa. Então, o apóstolo Paulo, ele encoraja aqueles irmãos: leiam a palavra, preguem a palavra, comam a palavra. A palavra é vida, é um tesouro precioso. E o que diz o Salmo 1, verso 2, vamos ler? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então leia a palavra é preciosa. Mais um fundamento, terminando, no versículo 5, versículo 6, versículo 6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. O primeiro fundamento, a oração. O segundo fundamento, a palavra. E o terceiro fundamento, que tem que ser primazia no coração, aqui é o testemunho. O testemunho aqui deve ter primazia no nosso coração. O testemunho de vida cristã. É possível que muitas pessoas nunca leram um versículo da Bíblia, mas certamente elas lêem a vida do Osemar, a vida do Heitor, a vida do Roger, a vida da Núbia, a vida do Ronaldo. E por isso que nós precisamos zelar pelo testemunho. O testemunho é eficaz, tem que ter primazia. Versículo 6, ele diz: portai-vos com sabedoria. Está relacionado ao testemunho. A pessoa que não se comporta de forma adequada, ela vai estar dificultando que o evangelho entre no coração da pessoa que está ali ao seu lado ouvindo. Nós somos a carta lida por todos os homens. O testemunho, o exemplo arrastam. Provérbio diz: o tolo despeja tolice. Não ande com o tolo, porque ele se irrita fácil e você vai atrair maldição, porque o tolo se irrita com muita facilidade. Consequentemente, ele vai ser confrontado, e se você estiver andando com o tolo do lado dele, você vai para o pau também. Então, temos que olhar para o nosso testemunho. Um testemunho exemplar. Paulo encoraja aqueles irmãos, ele diz também: portai-vos diante das perseguições. E ainda no versículo 5 ele diz: aproveitai as oportunidades. O que significa isso? Nesse fundamento do testemunho, não dizer nada que gere dificuldade para o crescimento do evangelho, que endureça o coração do ouvinte ainda mais, porque
modo geral, o coração já é duro. Mas se você não se portar corretamente e não cuidar das suas palavras, você vai estar ajudando um coração a endurecer-se ainda mais. A vossa palavra seja sempre agradável, ainda no versículo 6, temperada com sal. O que significa isso? Dentro desse fundamento testemunho, e preste atenção, né? A vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal. O que significa isso? Medir as palavras, a linguagem, o vocabulário, as brincadeiras. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Suas palavras devem ser sempre temperadas com sal. Qualquer coisa que você falar, você pode estar fechando um coração, você pode estar machucando. Então Paulo faz esse apelo àqueles irmãos e serve hoje. Cuidado em responder as perguntas, dando respostas. Cuidado com as palavras, porque você pode fechar portas. Disse um pregador batista: uma palavra graciosa suaviza o caminho. Uma palavra animada pode iluminar o dia. Uma palavra pacificadora pode diminuir uma tensão. Uma palavra amorosa pode curar e abençoar. Está dando de entender? O que disse esse pregador? Uma palavra graciosa suaviza o caminho. Uma palavra animada pode iluminar o dia. Uma palavra pacificadora pode diminuir uma tensão. Uma palavra amorosa pode curar e abençoar. Ele diz: use as palavras para abençoar. Palavras agradáveis, bem pensadas no falar, glorificam a Deus. O que diz Efésios 4, 29? Vamos ler? Já estamos chegando no final. Ainda temos bastante tempo. Toda a igreja não saia. A palavra torpe, em um comentário diz, ela envenena. Ela envenena. Então, se eu falo uma palavra torpe, ela tem um poder de veneno na vida das pessoas, né? E nós precisamos de vigilância com a palavra e com aqueles que estão nos ouvindo. Então, Paulo apresentou aos Colossenses 3 fundamentos para firmar a vida cristã daqueles irmãos: oração, palavra e testemunho. São os pilares da vida cristã. Oração, palavra e testemunho. Vamos dizer? Oração e testemunho. Se você quer ser um cristão, um discípulo de Jesus, alegre, feliz e andando por essa vida, falando do amor de Jesus e forte, não se distancie desses fundamentos. Ore, medite na palavra e cuidado com o seu testemunho no seu dia a dia. Amém? Vamos orar? Para que essa palavra possa permanecer nos nossos corações. O que diz Mateus 6,33? Para encerrarmos, a igreja pode ficar em pé, quem pode? Mateus 6,33, conhecido, né? Hoje só textos conhecidos, mas em tempos precisamos trazer à memória esses textos, porque é o fundamento da nossa vida cristã.
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, se dediquem a estudar a palavra. Cuidado com o seu testemunho. Eu me preocupo com o meu testemunho. Quando eu saio de casa, às vezes eu gosto de brincar, né? Aí eu fico pensando, ó, brincadeira, eu recebi, minha mãe mandou um áudio para mim de alguém recebendo um deputado, cheio de graça. Aí eu pensei, vou mandar para o Mônio César. Eu digo, não, eu não vou espalhar isso. Mas eu vou mandar para a irmã Sandra, para o Ronaldo. Também não. Então a gente fica tentado, né? Porque isso termina refletindo o testemunho da gente. Não quero ser conhecido na minha comunidade como um contador de piada, como um brincalhão. Eu quero ser conhecido como um servo que tem amor por Deus. Eu tenho muito amor por Deus. Amo o Senhor.